Covid-19. Casa Branca defende Fauci sobre teoria envolvendo o laboratório chinês e pandemia. O especialista em doenças infecciosas diz que sua mensagem sobre uma teoria de que a pandemia começou com um acidente de laboratório estão sendo mal interpretadas. A Casa Branca saiu em defesa do seu principal conselheiro sobre a pandemia de Covid-19, o médico Anthony Fauci, após mensagem de e-mail do especialista virem a público e gerarem controvérsias. Fauci tem sido o rosto da resposta dos Estados Unidos ao novo coronavírus, atraindo elogios e críticas. Confio muito no Dr. Fauci, disse o presidente Joe Biden na sexta-feira. 4. Mas e-mail de Fauci levantaram dúvidas sobre ele se concordava com a rejeição por Pequim da teoria de que a pandemia teria começado com um acidente em um laboratório em Wuhan. Uma série de mensagens de Fauci sobre o início do surto foi divulgado esta semana para a mídia sobre um pedido de acesso à informação. Em um e-mail enviado em abril passado, um executivo de uma instituição de qualidade de saúde agradeceu Fauci por declarar publicamente que as evidências científicas não apoiam a teoria do vazamento em laboratório. Em uma entrevista à emissora CNN, Fauci disse que o e-mail foi retirado do contexto por seus críticos e que ele tinha uma mente aberta sobre a origem do vírus. Em sua defesa, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que a contribuição de Fauci no combate à pandemia tiveram um valor inegável. Em sua coletiva de imprensa diária na quinta-feira, 3, ela disse: o presidente e o governo acreditam que o Dr. Fauci desempenhou um papel incrível em manter a pandemia sob controle, sendo uma voz para o público durante o longo prazo desta pandemia. Biden reiterou seu apoio depois de fazer comentário na sexta-feira, quando o repórter perguntou se ele ainda tinha confiança no especialista em doenças infecciosas. Não há prova de que o Covid-19 tenha saído do laboratório, mas Biden lhe deu uma revisão no assunto que irritou a China. As autoridades chinesas vincularam os primeiros passos da Covid-19 ao mercado de frutos do mar em Wuhan, mas levaram os cientistas a teorizarem que o vírus foi transmitido aos humanos pelos animais. Mas os relatos recentes da mídia dos Estados Unidos têm sugerido evidências crescentes de que o vírus poderia, em vez disso, ter surgido em um laboratório em Wuhan, talvez por um vazamento ocidental, o que Fauci disse à CNN. Fauci afirmou que não havia nada inconveniente ou inapropriado na troca de e-mails entre ele e um executivo de uma organização médica sem fins lucrativos que ajudou a financiar pesquisas em um instituto de doenças em Wuhan, a cidade chinesa onde a Covid-19 foi relatado pela primeira vez. A NIH, que é a Agência de Saúde Pública dos Estados Unidos, doou $600 mil ao Instituto de Virologia de Wuhan entre 2014 e 2019 por meio de doação à organização sem fins lucrativos EcoHealth Alliance, com sede em Nova York, com o objetivo de pesquisar coronavírus de morcegos. Perten Daza, presidente do EcoHealth Alliance, enviou um e-mail a Deci em abril de 2020 elogiando por ter sido corajoso ao refutar a teoria do vazamento do laboratório. Muito obrigado por sua gentil mensagem, respondeu Fauci. Fauci disse à CNN ser um absurdo tentar inferir do e-mail qualquer relação entre ele e as figuras por trás da pesquisa do laboratório de Wuhan. Você pode interpretar errado da maneira que quiser, mas esse e-mail era uma pessoa me agradecendo e dizendo obrigado por algo que ele pensou que eu disse, e eu disse que acho que a origem mais provável é um salto entre espécies. Eu ainda acho que é, ao mesmo tempo que estou mantendo a mente aberta por ter sido um vazamento do laboratório. Ele acrescentou: acho que a ideia é bastante rebuscada de que os chineses tentaram planejar deliberadamente para que as pudessem matar, assim como outras pessoas. Acho que isso é um pouco exagerado. Aliados do especialista dizem que as mensagens de Fauci mostram nada mais do que um servidor público dedicado tentando navegar os primeiros dias em uma pandemia que ocorre uma vez por século. Mas seus críticos estão sugerindo que Fauci poderia ter se envolvido no combate de suposto vazamento e até afirmam que ele cometeu um perjúrio ao depor no Congresso. Mas a teoria do vazamento do laboratório ganhou força? De acordo com uma investigação da revista Vanity Fair, publicada na quinta-feira, funcionários do Departamento do Estado discutiram as origens do coronavírus em uma reunião em 9 de dezembro de 2020. Eles foram instruídos a não abordar
insinuações sobre experimentos de ganho de função com o vírus no laboratório de Wuhan para evitar atrair a atenção desejável para o financiamento do governo dos Estados Unidos para tais pesquisas, relatou Vanessa Fire. Os estudos de ganho de função envolvem a alteração de patógenos para torná-los mais transmissíveis a fim de apresentar mais sobre como eles podem sofrer mutações. O Wall Street Journal relatou no mês passado que 3 funcionários do estúdio Wuhan adoeceram e foram hospitalizados em novembro de 2019, por conta do primeiro caso de Covid-19 serem relatados. Dia depois, o presidente Biden instruiu as agentes de espionagem dos Estados Unidos a conduzir uma série de análises de 90 dias para verificar se o vírus poderia ter sido surgido em um laboratório chinês. Seu governo anteriormente caminhado para a Organização Mundial de Saúde em resposta sobre como a pandemia começou. Gosto de ver registro médico das 3 pessoas que supostamente ficaram doentes em 2019, disse Fauci ao Financial Times na quinta-feira. Elas provavelmente ficaram doentes e, caso confirmado, porque adoeceram. Ele pediu à China que também divulgasse os registros médicos de 6 mineiros que adoeceram depois de entrar em uma caverna de uma selva em 2012 na província chinesa de Yunnan. 3 mineiros morreram e pesquisadores chineses posteriormente visitaram a caverna para colher a morte de morcegos. É totalmente possível que as origens do SARS-CoV-2 tenha sido naquela caverna e tenha começado a se espalhar naturalmente, ou tenha passado pelo laboratório, disse ele. Robert Redfield, que liderou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, uma agência americana dedicada a esse tema durante o governo Trump, disse a Warren Buffett que recebeu ameaça de morte depois de outros cientistas quando apoiou a teoria do vazamento de laboratório de Wuhan. Fui ameaçado e condenado ao ostracismo porque propus outra hipótese, disse Redfield. Eu esperava isso dos políticos, não esperava da ciência. O que Fauci disse anteriormente. Durante seu depoimento ao Congresso em 2 de maio, Fauci negou enfaticamente que os Estados Unidos alguma vez tenham financiado a polêmica pesquisa de ganho de função do laboratório de Wuhan. Durante uma audiência subsequente no Senado em 26 de maio, o senador republicano John Kennedy perguntou como Fauci poderia ter certeza de que os cientistas de Wuhan não teriam usado dinheiro para a pesquisa de ganho de função. Não há como saber, reconheceu Fauci, acrescentando que acreditava que os pesquisadores chineses eram confiáveis. Como foi a reação política, o ex-presidente Donald Trump, que foi amplamente crítico do ano passado quando levantou a possibilidade de que a Covid-19 viesse do laboratório do Wuhan, disse que a quinta-feira que Fauci tinha muitas perguntas a responder. O que o Dr. Fauci sabia sobre a pesquisa de grande função e quando ele soube disso, disse Trump em um comunicado, a China deveria pagar 10 trilhões de dólares, 50,7 trilhões de reais aos Estados Unidos e ao mundo pela morte e destruição que causaram. No mesmo dia, o vice-líder republicano da Câmara dos Representantes, Steve Scalise, exigiu em uma carta que Fauci testemunhasse perante o Congresso sobre o papel do governo dos Estados Unidos no financiamento de pesquisas que poderia ter contribuído para o desenvolvimento do novo coronavírus. O Ministério das Relações Exteriores da China disse na semana passada que a hipótese de vazamento do laboratório de Wuhan é extremamente impossível. Bom, tira suas próprias conclusões. O coronavírus foi ou não foi criado pela China? Será que o coronavírus foi criado pela China ou será que não foi? Tire suas conclusões.